Amém? Te convido a ficar de pé nessa noite e convidar o nosso pastor Gustavo Diniz. E eu quero orar pela vida dele. Estamos numa noite especial, querido. Noite de ceia. Noite de, costumo dizer, né? A noite de nós vestimos a melhor roupa, né? É noite da gente tomar o melhor banho. É sempre bom estar na casa de Deus, mas a ceia é algo diferente. É algo excepcional. É melhor ouvir a palavra, é melhor cultuar, é um momento único, especial. E eu te convido nessa noite, muitas vezes esse pastor aqui, ele é o responsável por orar por você, eu te convido a estender as mãos e orar pela vida dele nessa noite, a abençoar a vida dele, que Deus o continue fortalecendo, o agraciando, o renovando, não somente nesse púlpito, mas na sua vida que segue lá fora. Deus amado, Deus querido, nós oramos, nós apresentamos a vida do nosso irmão, do nosso pastor em tuas mãos. Pedimos ao Senhor que continue o fortalecendo, que continue o renovando, que continue o restaurando. Pai, instigando o seu coração a orar mais, a ler, a estudar a tua palavra mais, a buscar mais e mais santidade. Guarde a vida dele, guarde-o espiritualmente, guarde-o ministerialmente. Senhor, que ele venha manter-se fiel, firme. Papai amado, papai querido, todos os dias. Guarde a sua casa, guarde a sua esposa, o seu casamento, guarde a vida da sua filha, guarde, meu Deus amado, os seus projetos financeiros, guarde, meu Deus, o seu trabalho aqui no ministério, o seu trabalho, meu Deus amado, como motorista e fora. Meu Deus, guarde-o, livre de todo mal, estende as tuas mãos sobre o teu servo, sobre cada área, sobre os seus familiares, sobre os seus pais, sobre o seu irmão, sobre toda a sua parentela. Guarda, abençoa, que enquanto ele faz a tua obra, Deus faz ainda mais sobre a vida dele, abençoe ele ainda mais. Oh Deus, nessa noite, use ele poderosamente. Que o teu Espírito Santo conduza a palavra de verdade sobre os seus lábios, através da sua vida. Fale conosco, cativa a nossa mente a ligarmos no trono da graça e usa o teu servo como instrumento, como assim tem sido, para abençoar as nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém, uma boa noite a todos, de pé, Lucas capítulo 24, por favor, Lucas capítulo 24, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua escolha acertada de vir à casa de Deus aqui nessa noite, para juntos celebrarmos ao Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, eu quero ler com você a partir do versículo de número 13, nós iremos ler do 13 ao 20, uma quantidade considerável de versos, portanto eu peço a sua atenção na leitura de todos. Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. Nós estamos com muitos irmãos que nos visitam, somos gratos a Deus pela sua presença. Ao final do culto nós iremos presentear aos irmãos que estão visitando pela primeira vez, ou aqueles que há tempo não estão conosco. Nós queremos agradecer a sua visita a partir de um presente. Lucas 24, versículo 13, diz assim a palavra do nosso Deus: Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós?
eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá esses dias? Perguntou Jesus: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome do Senhor Jesus, é neste nome que nós estamos fazendo tudo o que já foi feito até aqui. E é neste nome, Deus, que a Tua palavra será exposta. Nessa noite, Deus, nós iremos trabalhar este tema ali do caminho de Emaús. 2 homens com coração aflito. E certamente, Deus, existem pessoas aqui nessa noite que estão com seus corações aflitos, preocupados. Que a Tua palavra, Deus, seja sobre nós como uma brisa num dia quente. Que a Tua palavra seja para nós como água no deserto. Caia sobre nós como um bálsamo, trazendo cura. Deus, eu te peço que toda inquietação, movimentação, conversação, tudo que queira atrapalhar a exposição da Tua palavra, caia por terra, Deus. Que tenhamos aqui um ambiente de paz, de graça, e que o Senhor me ajude a pregar a Tua palavra com fidelidade. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Pode se assentar com a sua Bíblia aberta, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nessa noite nós iremos falar sobre um tema, pode colocar para nós aqui, o tema que é o título da nossa mensagem é Um caminho, 2 corações aflitos e um divino companheiro. Um caminho, 2 corações aflitos e um divino companheiro. Costumeiramente, meus irmãos, eu inicio as pregações às vezes falando de algo para que eu possa introduzir e daí então eu adentrar ao texto. Mas permita-me aqui nessa noite, como o texto é longo, eu já entrar diretamente no texto, para que eu possa caminhar com os irmãos, para que ganhemos tempo e possamos caminhar por toda a grandeza que esse texto tem para trazer para nós. É do conhecimento dos irmãos que Jesus ele não teve apenas 12 seguidores. Aqueles que são leitores dos evangelhos sabem que Jesus ele separa para si os 12, que são aqueles que estão mais próximos dele, mas Jesus em um momento dos seus evangelhos, a saber especialmente em Lucas 10, Jesus separa 70 discípulos. Ali está reconhecida para nós a chamada missão dos 70, que é quando, além dos 12, tem os 70 que vão cumprir o ID de Cristo. Mas nós sabemos que também, ao longo da caminhada do Senhor Jesus, ao longo da manifestação dos seus milagres e dos seus ensinos, o Senhor Jesus foi agregando para si muitas pessoas. Pessoas que ele curou, pessoas que ouviram o seu ensino, pessoas que foram libertas de demônios. Muitas mulheres seguiam a Jesus, e o Evangelho deixa claro que muitas dessas mulheres é quem financiava o custo do ministério de Cristo, essas mulheres o faziam. Então, ao longo do ministério do Senhor Jesus, ele vai agregando inúmeros discípulos. E essa narrativa do capítulo 13 vem falar para nós sobre 2 desses seguidores. 2 que não fazem parte dos 12, mas 2 que temiam a Jesus, que amavam a Jesus, que conheciam a história, os ensinos e o ministério de Cristo. Esse ensinamento do verso 13 começa nos apresentando isso. O verso 13 diz: nesse mesmo dia iam 2 deles. A gente precisa saber primeiramente do que se trata esse mesmo dia. Que mesmo dia é esse? Qual era o acontecimento desse dia? O mesmo dia, se a gente lê aqui o texto, a gente descobre que trata-se do domingo da ressurreição. A narrativa de Lucas capítulo 24
conta para nós, a partir do versículo 1, sobre a ressurreição de Cristo. Ela acontece no domingo, chamado domingo de Páscoa para nós cristãos, e aí o texto nos diz que nesse mesmo dia, o dia em que Jesus ressurge dos mortos, esses 2 discípulos, eles estavam indo a caminho de uma aldeia, essa aldeia é chamada de Emaús, e o texto nos dá uma outra informação. O texto nos fala que eles estão saindo de Jerusalém a caminho dessa aldeia, e essa aldeia ela distava, ou seja, ela tinha de distância da aldeia de Emaús para Jerusalém cerca de 60 estádios. Nós não medimos nada por estádios nos nossos dias, mas nós sabemos, quando nós trazemos para os nossos dias o que significa estádios, que essa distância de Emaús e Jerusalém tratava-se de 11 quilômetros. Exatamente 11 quilômetros era o caminho que esses discípulos de Cristo começaram a percorrer, saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. E aí o verso 14 nos diz que eles falavam entre si sobre tudo o que havia acontecido. E aí eu preciso fazer uma pergunta para o texto. Afinal de contas, o que havia acontecido? O que é esse tudo? O que ocorreu para que esses discípulos andassem por uma extensão que seria de 11 quilômetros, conversando sobre este assunto? E mais, o verso 15 dizendo que eles não apenas conversavam, mas eles iam fazendo pergunta uns aos outros. O interesse deles nesse assunto era tão grande que eles buscavam entender o que estava acontecendo, mas afinal, o que é que estava acontecendo? Eu volto uma semana antes, no domingo que antecede o domingo da ressurreição, e eu te lembro sobre aquilo que já cantamos aqui nessa noite. É sobre isso que esses discípulos estão conversando. No domingo que antecedeu o domingo da ressurreição, o Senhor Jesus chegou em Jerusalém. É a chamada entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. A Bíblia nos diz que ele entra assentado num jumentinho, e o relato do Evangelho e dos Evangelhos para nós é que as pessoas, moradores de Jerusalém, aguardavam ansiosamente por aquele ao qual a fama dele já tinha chegado em Jerusalém. E o texto diz que eles colocavam ramos, e eles colocavam as suas vestes no caminho, e enquanto Jesus passava cavalgando naquele jumento, eles cantavam e glorificavam, dizendo: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus, ele chega em Jerusalém visto por todos como aquele que veio não em seu próprio nome, mas aquele que veio por intermédio de Deus. Deus enviou a Cristo e ele está adentrando em Jerusalém. Porém, nós sabemos que o que acontece ao longo dessa semana é que logo na segunda-feira Jesus vai entrar no templo e ele vai expulsar os vendedores do templo. Ele vai ter ali um ato de justiça. Ele vai ali confrontar a corrupção do templo. Ele vai inclusive questionar os que lá estão, dizendo: acaso a casa do meu pai se tornou um esconderijo de bandidos, covil de salteadores? Não, a casa do meu pai será chamada casa de oração. E ele expulsa os vendedores do templo. As pessoas veem isso, e as pessoas observam isso e dizem: olha que homem diferente, que homem especial. Esse homem, ele confronta os religiosos. Esse homem põe para correr os religiosos. E a esperança daquelas pessoas vai aumentando. E Jesus, ao longo dessa semana, ele vai tendo muitos embates com fariseus, saduceus, muitos religiosos que tentam pegar Jesus. Por exemplo, eles chegam a perguntar a Jesus sobre João Batista, só que o texto diz que João Batista inverte a pergunta e volta a pergunta para eles, e eles são pegos, não sabem o que responder, e Jesus vai vencendo os religiosos, e as pessoas vão vendo aquilo, e o coração cheio de esperança. É Ele que haveria de vir, Ele é mesmo aquele que vem em nome do Senhor. Esse aqui é o Todo-Poderoso, é aquele que devolve para nós a esperança de ser aquele que vai libertar o povo da truculência de Roma, dos altos impostos de Roma, do jugo romano. É Ele que vai remir a Israel, é Ele que vai vencer os hipócritas religiosos, é Ele, a esperança está no coração. Ele calou o vento,
Ele acalmou a tempestade. Ele ressuscitou 3 pessoas, sendo a última delas um morto de 4 dias chamado Lázaro. Ele multiplicou os pães. Ele curou centenas e centenas de pessoas. As pessoas viram os demônios olhando para ele e reconhecendo quem ele é. É ele, não pode ser outro. A expectativa deles estava lá em cima. Só pode ser ele. Os discípulos estavam com o coração agitado. Ele chegou em Jerusalém para fazer alguma coisa. Ele chegou em Jerusalém, já chegou derrubando aqui a mesa dos cambistas, dos que vendem no templo. E ele vai fazer alguma coisa. Ele vai ter uma reação. Ele vai manifestar o seu poder. Ele vai se impor neste lugar. É ele, é ele. E eles estão com o coração cheio. Porque esse homem tem todo o poder. Aí chega na quinta-feira à noite. Ele ceia com seus discípulos, ato que nós iremos repetir aqui hoje. Ele sai do cenáculo, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele ora, ele sua sangue, e depois de suar sangue, a Bíblia diz que vem uma multidão com espadas e varapau, e o rosto que vem na frente é conhecido, é Judas Iscariotes. Traz Jesus. Jesus é preso, e eu não quero falar disso nessa noite, mas ele passa por julgamentos religiosos e julgamentos políticos. O primeiro julgamento que ele passa é religioso. Ele vai para a casa de Anás e depois para a casa de Caifás, e lá ele é julgado num julgamento injusto, porque um judeu não podia julgar alguém de madrugada. Um judeu não podia não dar o direito ao outro, a uma testemunha, a uma defesa. Jesus não tem nada disso. E mais, os evangelhos nos fazem saber que os poderosos religiosos pagavam as pessoas para darem falso testemunho contra Jesus. Tudo armado, tudo pronto para incriminá-lo. Ele está preso. Eles zombam dele. Dizem para ele: você é profeta? Tampam o rosto dele e batem no rosto dele, dizendo: se você é profeta, revela quem te bateu. Está nos evangelhos. Eles brincam com Jesus. Pela manhã, eles tiram Jesus do julgamento religioso e levam Jesus para Pilatos, o governador romano da Judéia. E é interessante que, para deixar muito claro quem é Jesus, os evangelhos deixam claro que por diversas vezes Pilatos fala para os religiosos: eu não vejo crime algum nesse homem. Esse homem que vocês estão me entregando é inocente. Não há crime nele. Ele não fez nada. Qual o crime dele? Ou seja, aquele que daqui a pouco vai condená-lo admite que ele não é culpado. Mas antes de matá-lo, como forma de aplacar a ira dos judeus, a Bíblia diz que Pilatos manda açoitar a Jesus, achando que isso ia satisfazer os judeus. E Jesus é açoitado. Jesus sofre. Jesus tem o seu corpo aberto por uma azorrague, um chicote terrível que bate nas costas do Salvador e rasga-lhe as costas. E Pilatos achou que isso ia resolver. Trazem Jesus de volta. E quando Jesus volta, a multidão ainda quer a morte de Cristo. Porém Pilatos tem uma outra ideia. Olha, eu tenho por direito, olhe para cá, só olha para cá. Eu tenho por direito soltar alguém na ocasião da Páscoa. E eu tenho aqui diante de vocês Jesus, que o crime dele é que ele é o rei dos judeus. E eu tenho Barrabás, um homicida, um terrorista político que queria a queda de Roma. Qual vocês querem? Você conhece. O povo grita: solta Barrabás e crucifiquem a Jesus. Jesus é crucificado. Lá no Gólgota, ele está pendurado num madeiro. E aí eu te pergunto, imagina as pessoas olhando e dizendo: não era o que esperávamos. Ele chegou aqui, e ele chegou derrubando tudo, impondo o seu poder, confrontando os religiosos, e agora ele está pendurado no madeiro. Eu achei que era ele, a minha esperança estava nele, mas agora ele está preso numa cruz. Agora ele salvou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Jesus morre na sexta-feira.
Passa o sábado, chega o domingo. O domingo do dia em que esses discípulos estão conversando. E eu não sei se você sabe, mas os relatos da ressurreição dizem primeiro que as primeiras pessoas que foram ao sepulcro são as mulheres. E elas não vão crendo, vamos lá ver Jesus ressuscitado, uma maravilha, não. A Bíblia diz que essas mulheres, elas estão com perfumes para poder ir lá perfumar o cadáver. A expectativa delas não é de encontrar o Cristo ressurreto. A expectativa delas é de encontrar um defunto, para poder colocar perfume e preservar o corpo por mais dias. Essas mulheres estão indo. Porém a Bíblia diz que quando elas vão no caminho, elas conversam entre si dizendo: quem será que vai remover a pedra para nós? Como é que nós vamos ter acesso ao corpo, sendo que tem uma pedra pesadíssima diante do sepulcro? Só que para surpresa delas, elas chegam diante do sepulcro e o sepulcro está aberto. E na pedra que tampava o sepulcro tem um anjo assentado em cima. E o anjo vai perguntar para elas: mulheres, eu sei quem vocês buscam. E elas respondem: nós buscamos a Jesus. Nós viemos perfumar-lhe o corpo. Mulheres, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E ele vai adiante de vocês, como ele disse que faria. E Jesus, ele aparece até essa ocasião mais 3 vezes. E aqui o caminho de Emaús é exatamente a 4ª aparição de Jesus. Qual aparição? A 4ª aparição de Jesus. O Cristo ressurreto já havia aparecido 3 outras vezes. Durante a manhã do domingo, a virada do almoço e agora o início da tarde do domingo da ressurreição. Jesus vai aparecer pela 4ª vez, sincronizando os evangelhos e entendendo a cronologia dos fatos. 4ª vez que Jesus aparece. E ele não aparece para os 12. Ele vai aparecer para 2 até então desconhecidos. Isso é maravilhoso. O quanto que Jesus ama também os anônimos. O quanto ele também se preocupa em aparecer por aqueles que ninguém conhece, que só nos são apresentados por conta desse relato. Jesus aparece para eles. E aí de fato eu entro no texto. Preste atenção. O verso 15 diz para nós: eles faziam perguntas um ao outro, eles iam falando entre si, e aqui eu paro para começar a conversar com você. Esse relato aqui, ele parece muito com a nossa história, porque o assunto mexe tanto com eles, que é como eu disse, eles estão se perguntando: você entendeu o que aconteceu? Ele chegou no domingo, o povo disse que era ele enfrentou os religiosos, a gente sabia do que ele tinha feito, e agora acabou. Cadê ele? Ele morreu. O que aconteceu? E eles não entendem. Isso parece muito com a nossa história, que você já deve ter passado por isso. De enfrentar situações onde as suas certezas mais absolutas são colocadas em xeque. E você fica falando: o que aconteceu, gente? Eu tinha certeza, eu confiei, eu acreditei, eu sabia que ia dar certo. O que aconteceu? Aí quem é casado pergunta para a esposa pergunta para o marido: meu bem, eu não sei o que a gente fez de errado, onde é que está o erro? É a situação desses homens. Quando o nosso coração está aflito, as perguntas tomam conta dele. E essas perguntas não têm respostas. E quem sabe seja a sua história. Cheio de perguntas, andando por um caminho com o coração aflito, porque você acabou de ser decepcionado. E perguntando: Deus, não entendi nada. Eu estava acreditando. Eu achei que era hoje, eu achei que era agora. Cadê, Senhor? Aí o texto diz, preste atenção: quando eles estão falando,
O texto diz: e o próprio Jesus se aproxima deles. O Cristo se aproxima deles. Deixa eu te dizer algo. Eu uso 2 termos da teologia, mas eu te explico. O Deus que nós servimos é um Deus transcendente. O que é um Deus transcendente? Deus, ele é totalmente outro. Deus, ele está fora do universo, porque ele é criador do universo. Ele é tão supremo, tão sublime, que o universo que está em constante expansão, Deus está fora dele e olha para ele de fora. Ele é transcendente, ele é intocável, ele é inalcançável, ele é indescritível, ele é transcendente. Mas Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, ele é imanente. É o Deus transcendente, se colocando numa situação inseparável da sua criação. É um Deus de longe, mas é um Deus que decide ser de perto. É um Deus que se aproxima. É um Deus que está, como diz o profeta Isaías capítulo 6, assentado no seu alto e sublime trono, com seus pés sobre a terra, mas que olha para os nossos diálogos mais comuns e chega para a gente e diz: o que vocês estão conversando? O que está acontecendo? O que vocês estão passando? Esse texto mostra isso. Que Jesus é esse Emanuel, Deus conosco. Entra, participa, caminha, e essa estrada é uma estrada de desespero. Isso me faz lembrar do Salmo 23, verso 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou estar sozinho, o Senhor vai estar comigo. A sua vara, o seu cajado vai me consolar. O Senhor vai cuidar da minha vida. Aqui Jesus está fazendo isso. O Senhor está comigo. Só que o verso 16 nos dá um detalhe difícil de entender. O verso 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados. E eles não reconheceram a Jesus. Meus irmãos, alguns pregadores, pastores, se aventuram em querer explicar a causa dos olhos desses homens estar fechados. Mas a Bíblia não fala. Qualquer coisa que eu fale é uma aventura de pregador. O texto só nos diz que os olhos estão fechados. Esses homens não conseguem perceber, mas existem verdades aqui. Uma das verdades que pode ser aprendida aqui, certamente, é que esses homens estão tão concentrados, tão compenetrados, tão presos à frustração do coração deles, que eles estão tão decepcionados ao ponto de não conseguir olhar à sua volta. E isso fala com a gente, porque diversas vezes nós estamos tão mergulhados no sofrimento, nós estamos vivendo tanto as nossas aflições, nós estamos tão presos às nossas dores, que nós não conseguimos levantar a nossa cabeça e perceber que está acontecendo alguma coisa em volta. É isso que está acontecendo com esses discípulos. Esses discípulos, eles não têm percepção mais do próprio Cristo. Alguns não têm percepção dos amigos, da família, ou também do próprio Deus. Alguns estão tão envoltos nas suas dores, que se a gente for olhar isso na ótica espiritual, segundo aos Coríntios, Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o vosso entendimento. O Deus desse século não está falando do nosso Deus, é de Satanás. Satanás cega muitos ao ponto deles não perceberem que Deus está trabalhando. Eles murmuram contra Deus porque não podem ver Deus. Eles falam contra Deus, eles reclamam de Deus, eles se decepcionam com Deus, porque eles não têm olhos para Deus. Esses homens aqui, eles estão nessa situação. E quantas são as nossas situações, irmãos? Quantas vezes que nós, na ânsia de ter respostas, nós não percebemos e não enxergávamos
que Deus estava lá, que Deus atravessou conosco, que Deus segurou nas nossas mãos. Eu não sei se você conhece ou se você já passou, pessoas que estão presas a relacionamentos tóxicos, amigos que só o atrapalham, e as pessoas falam, mas os olhos estão como que fechados, atrapalha a fé, atrapalha o caminho, atrapalha as escolhas, mas a pessoa está tão envolvida que está cega. E esse texto está mostrando para nós que Deus se aproxima. Deus não te deixa à deriva, abandonado. Deus se aproxima. Os olhos precisam se abrir. E aí Jesus entra em ação. Verso 17 diz assim: então Jesus perguntou: que palavras são essas que trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Meus irmãos, outro ponto, só para repetir o que eu já disse, Jesus ele não apenas se aproxima, mas Jesus se interessa. Eu acho isso interessante. Jesus não apenas se aproxima, mas ele se interessa. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo de muita gente que é de orelhada. Você já ouviu esse termo? Deixa eu ver o que está acontecendo. São pessoas que colocam seus ouvidos, mas não colocam os seus corações. São pessoas que têm o interesse de estarem informadas, mas não têm interesse de ser mão de Deus para ajudar, para transformar. Jesus está nos ensinando aqui que não apenas se aproxima, mas se interessa, participa. Irmão, o que está acontecendo? É isso, eu vou orar e orar mesmo, sabe? Orar mesmo. Dizer que vai orar, dizer que vai participar, que vai acompanhar e fazer isso. E Jesus, ele está fazendo isso. E aí, preste atenção. Jesus, ele pergunta: o que vocês estão conversando? Que palavras são essas que vocês trocam entre si? Quando esses homens, discípulos de Jesus, vão responder a Jesus, eles criticam a Jesus, eles repreendem a Jesus. Perceba, eles dizem: espera aí, acaso você é um estrangeiro? O único estrangeiro que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Eles chamam Jesus de desinformado. Você é o único que não está sabendo o que aconteceu? A principal história, o principal acontecimento em Jerusalém, e você vem me perguntar o que está acontecendo? Eles repreendem a Jesus, eles criticam a Jesus, e aí eles vão explicar para Jesus. Olha só, verso 18, que é o Cleopas, ele que fala isso com Jesus, e aí a resposta dele, ele vai passar sobre aquilo que eu já falei com vocês no começo. É por causa de Jesus, o Nazareno, poderoso em obras, profeta. Nós achávamos que era ele, que ia redimir Israel, mas hoje já é o terceiro dia que ele está morto. Ele foi preso pelos principais da religião, morreu, acabou, não tem esperança. Eles relatam isso para Jesus, e aí, preste atenção, deixa eu te mostrar algo. Tem um ensinamento aqui para nós. O versículo 21 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel. Olhe para cá, olhe para cá. Irmãos, a crença do judeu é que quando o rei viesse, esse rei restauraria os dias de Davi. Esse rei traria de volta os dias de glória de Israel. Portanto, eles respondem a Jesus: nós achávamos que era ele. Aí, meus irmãos, esse texto está nos ensinando algo. Sabe o que está causando o sofrimento desses homens? Expectativa errada. Esses homens, eles estão sofrendo é porque eles criaram uma expectativa sobre Jesus falsa. Eles não entenderam do que se tratava
representava o Cristo enviado por Deus. E isso causou neles sofrimento. Porque alguém que tem uma expectativa errada com Jesus, essa pessoa vai sofrer. Alguém que acredita que Jesus é o que ele não é, vai sofrer. E eu vou te dar um exemplo. Os bancos das igrejas estão cheios de pessoas que têm expectativas erradas sobre Jesus. Pessoas que enfileiram as nossas igrejas pensando que Jesus é uma espécie de Papai Noel evangélico. Que o papel dele no meio da igreja é ficar distribuindo presentes para nós. Não, se eu for um bom menino, ele vai me dar presentes. E as pessoas constroem nas suas mentes e nos seus corações uma expectativa errada, porque a Bíblia não apresenta esse Cristo. Eu vim aqui para te dizer isso. Não existe esse Cristo que muitos estão construindo em suas mentes e corações. Não existe. Você vai ficar frustrado, decepcionado. Você vai voltar para Emaús triste. Triste, porque não vai acontecer o que você espera. É disso que Jesus está falando. Homens que acham que o evangelho é uma espécie de cápsula mágica, que o indivíduo entra e ele passa a ser intocável por problemas corriqueiros da vida. Eu vim aqui para te dizer que não. Você tem problema. Tem dia que eu e minha esposa tem problema. Tem dia que minha filha me faz raiva. Tem dia que eu venho para o culto triste, e aí Jesus me renova e eu saio daqui fortalecido para prosseguir. Essa é a realidade do evangelho. Isso é vida cristã. Aqueles que transmitem, ou que pregam, ou que passam para você uma realidade, um evangelho sem dor, sem sofrimento, isso é um falso evangelho. Você precisa saber disso. E Jesus está dizendo, vocês não entenderam. Aí Jesus começa a responder eles. Olha só. Versículo de número 25. Ó tolos e tardios de coração. Jesus começa desconstruindo a expectativa errada deles. Jesus começa provando e mostrando para eles que eles construíram uma ideia errada do Cristo. E vem na minha mente aqui que outro dia eu sentei para aconselhar um jovem. Ele estava se propondo a ser membro da nossa igreja e não voltou mais. Mas esse jovem, ele estava num namoro, no qual ele já mantinha relações sexuais com a sua namorada, e eu o repreendi, falei biblicamente para ele que isso é pecado, isso é errado. E aí ele disse, não, pastor, mas no meu coração, eu já decidi que ela vai ser minha esposa. Então, nós vamos nos casar, já está decidido. Mas nós ainda não podemos casar. Então Deus sabe. Falei, meu irmão, você está enganado com o evangelho. Você está criando uma expectativa de um evangelho que, como Agostinho disse, que se você ama partes do evangelho, não é a Deus que você ama, é você mesmo. Você ama a sua vontade, os seus desejos, os seus pecados particulares. Expectativa errada. Não é esse o Cristo da Bíblia. Tira isso de mente. E aí Jesus vai responder. Ele diz no versículo de número 25, tolos e nécios de coração, ou tardios de coração. Olha para cá. Eu acho interessante gente que acha que Jesus, eu estou fazendo uma desconstrução para ao final fazermos uma construção de quem Jesus é, que acha que Jesus ele tem uma forma de se manifestar apenas como alguém que vem e carimba os nossos planos, uma espécie de benzedeiro. Eu trouxe isso aqui, abençoa, ele abençoa, eu levo embora. Não se discute com ele, não se põe diante dele, não vê se é o que ele quer, ele só estende a mão e abençoa. E aqui Jesus, ele vai agora mostrar o que é o evangelho para esses discípulos. Ele começa aqui no versículo de número 25, falando para nós. E aí eu preciso muito que você preste atenção. Sabe por quê? Porque Jesus, por vezes, nas suas palavras, ele é visto como um cara legal, bacana, bonzinho, que fala que a gente é joia,
Mas Jesus está conversando com discípulos. E a minha versão bíblica diz que a primeira fala dele no seu sermão é: tolos. Tolos. Nécios. Tolos. Vocês não entenderam. Vocês não compreenderam. Vocês são tardios, atrasados para entender o que a Bíblia diz. É isso que ele começa o sermão dele. Então é interessante a gente ver que a introdução de Jesus não é nada cativante. A introdução do sermão de Jesus. Jesus não começa dando a paz do Senhor. Ele começa dizendo: tolos, atrasados, não entenderam. Mas eu vou explicar. Ele é paciente, ele vai explicar. E aí o texto diz, no versículo de número 25 para nós, 26 e 27, que ele começou desde Moisés até os profetas a explicar-lhes o que tinha acabado de acontecer. E eu vou te dizer, olha para cá. Irmãos, quando o texto diz, Lucas diz, que Jesus começa de Moisés, não significa que Jesus voltou na história de Moisés, não. Mas você sabe muito bem que tradicionalmente considera-se que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, o Pentateuco. Está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está aí. Moisés é chamado disso. E os profetas são os últimos livros do Antigo Testamento, a saber, o último deles, Malaquias. O que o texto está nos dizendo? Que Jesus pegou todo o Antigo Testamento e desde Gênesis até Malaquias, Jesus foi caminhando livro por livro, explicando para eles o que acabara de acontecer na cruz do Calvário. É isso que Jesus fez. E aí, meus irmãos, Jesus mais uma vez dá uma aula para nós sobre o que é pregação. Ah, como é que prega? Vê como que Jesus prega. Primeiro ponto do sermão de Jesus: Jesus é o centro. Ele volta lá em Moisés, mas não para falar de Moisés. Ele volta lá em Moisés para apontar para ele mesmo, para Jesus. Primeiro ponto de um sermão bíblico, de um pregador fiel: Jesus é o centro da sua mensagem. Segundo ponto do sermão de Jesus aqui, que está claro para nós: o texto é exposto. Ele volta e ele mostra o texto. Ele abre o texto, ele conversa sobre o texto. E por último, terceiro e último ponto de um sermão bíblico: ele explica o texto. E aí eu preciso conversar com você, porque pregador prega Bíblia. Pregador não conta história. Pregador não faz firula, não faz teatro. Pregador não faz encenação. Pregador centraliza o seu sermão em Cristo e dele fala à luz da Bíblia. Jesus está ensinando isso. E vivemos um tempo, que eu falo muito aqui, de pessoas que sobem nos púlpitos, leem um texto, mas não falam do texto, não explicam o texto, não abordam o texto, não conversam sobre o texto. Jesus está ensinando isso. E eu acho interessante, porque a Bíblia não fala, mas eu gosto de pensar o que Jesus foi falando. Quem sabe ele não voltou lá em Gênesis 3 e dizendo aqui, ó, da semente da mulher a nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Era do Cristo que estava falando. Quem sabe ele não parou um tempão lá no profeta Isaías, capítulo 7, dizendo: a virgem conceberá, dizendo, olha só, ele tinha que nascer de uma virgem. Quem sabe ele não parou no capítulo 9, dizendo, um texto que fala sobre Cristo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem sabe ele não chegou em Isaías 61, que fala do dia do batismo de Cristo: o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos cativos, para libertar os enfermos, para expulsar os demônios. Quem sabe ele não cita Isaías 61? Quem sabe ele não vai citar os salmos, vários salmos, como por exemplo a traição, quando o próprio salmista diz que aquele que põe a mão no pão comigo há de me trair, explicando a traição de Judas. Quem sabe ele não caminhou pelo Salmo 22, que descreve com clareza toda a crucificação de Cristo, o Salmo 22. Quem sabe ele não foi para Isaías 53, ou ele não citou Zacarias 9, que fala até do jumentinho profetizado que Jesus entrou assentado. O rei virá, humilde, assentado num jumentinho.
Ele foi mostrando, ele foi revelando em toda a Bíblia que se tratava dele, que não haveria de vir outro, era ele. Vocês não entenderam. Ele está dizendo, vocês não entenderam. Era ele mesmo. A expectativa de vocês não estava errada. Era ele. Vocês não entenderam, mas era ele. Aí, meus irmãos, vai chegar para nós o verso 28, para que eu caminhe para encerrar. 11 quilômetros. Eu não sei se tem alguém aqui que está no projeto Verão 2020, correndo, caminhando. Eu já tentei vários verões, mas eu me lembro de correr 8 quilômetros. O tempo é péssimo, viu? Mas por volta de 1h10, 8 quilômetros. Correndo. Se alguém anda 11 quilômetros, possivelmente esse alguém deve fazer 11 quilômetros com umas 3 horas, máximo. 3 horas andando. Esses homens saíram no início da tarde, na tarde, como eu disse, após o almoço. E o texto diz que eles chegaram em Emaús, já estava anoitecendo. Sabe o que aconteceu no caminho? O assunto se tornou algo tão empolgante, que eu não sei se você já viveu isso. Normalmente era quando a gente namorava, né? Na hora de ir embora, a gente vai dando uma volta, empurrando, esperando, a gente vai fazendo hora. O assunto era tão empolgante, que eles parece que andavam devagar. Fala mais, repete, parava e pensava, porque quando eles chegam em Emaús, já está de noite. Olhe para cá. O texto diz que os discípulos chegaram e já iam adentrar na sua casa. E aí Jesus fez que ia passar e disse: tá bom, fui, né? Aí o texto diz que eles o constrangem, dizendo: não, Senhor. Não, no caso não tem Senhor aqui, né? Não, já está tarde, eles ainda não sabem quem é. Já está tarde, vai anoitecer. Fica com a gente. Fica conosco hoje. Não vai embora. Fica conosco. Eu imagino no meu coração Jesus ouvindo aquilo, pensando assim, eles entenderam. Alguma coisa eles aprenderam, que é cuidar do forasteiro, que é amar o próximo, que é preocupar com o outro. Esses homens entenderam isso e diz: fica com a gente. Aí Jesus diz sim para eles e entra na casa deles. Preste atenção. E quando eles entram em casa, a Bíblia nos diz que eles sentaram à mesa para comer. Olha para cá. Eu preciso te lembrar que os olhos deles ainda estão fechados. E aí eles sentam na mesa para comer. Quem sabe, os dois do lado de cada mesa, Jesus do outro lado, na ponta, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, levantou, partiu, deu graças. Aquele gesto, aquele gesto. Esse gesto é conhecido. Ele fez isso na multiplicação. Ele fez isso na segunda multiplicação. Ele fez isso todas as vezes, porque em tudo ele dava graças ao Pai. Ele fez isso na ceia, na última ceia. E a Bíblia diz que quando ele levanta o pão e parte, os olhos dele se abrem. E eles o reconhecem. Meus irmãos, deixa eu pensar algo com você, olha para cá. Por que os olhos deles não se abriram na pregação? O pregador era bom? Me responde. O melhor. A palavra é boa, com certeza. Por que os olhos deles não se abriram na pregação? Pelo mesmo motivo que muitos escutam, mas não têm o seu coração transformado. Sabe por quê?
Porque olhos se abrem, não é quando se escuta. Olhos se abrem é quando se senta, porque sentar fala de intimidade. Os olhos se abrem é quando a extensão da sua vida com Cristo vai além do ouvir um sermão. É quando você chega na sua casa e Jesus ainda continua nos seus pensamentos. É ali que os olhos se abrem. Sabe por quê? Que tem muita gente que entra e sai por essas portas e ouvem sermões como esse, sermões de confronto, sermões bíblicos, e continuam com as suas vidas da mesma forma. É porque não há intimidade com Cristo nos seus lares, na mesa, no trabalho, no namoro, no casamento, no dia a dia. Não há. São só palavras. O lugar onde os olhos se abrem é na mesa. Nessa noite, nós temos o privilégio de estar na noite da mesa do Senhor. É noite que nós não precisamos esperar ir embora para casa para os olhos se abrir. Nossos olhos podem se abrir aqui hoje. É Ele, é Ele. Só que o texto é tão fantástico que na hora que eles reconhecem, a Bíblia diz que Jesus sumiu. Sumiu na frente deles. E alguns erram, dizendo que Jesus sumiu porque ele era um espírito. Ele não era um espírito. Não era um espírito. Tanto é que ele está pegando o pão para dar graças. Espírito, se fosse, passava direto. Ele é um corpo glorificado, que é um corpo assim, com carne, onde ele vai dizer para os discípulos: toquem aqui na minha mão furada. Mas é um corpo poderoso, glorificado, que some diante deles. Mas o que me chama a atenção é que na hora que Jesus some, a Bíblia diz que um olha para o outro e diz assim: rapaz, não é que ardia o nosso coração quando ele falava com a gente pelo caminho? Tinha que ser ele, porque o jeito que ele falava, o nosso coração queimava. Meus irmãos, essa é a realidade do Evangelho. As inquietudes da vida são resolvidas quando o nosso coração arde por Deus. É em casa que o coração aflito tem a resposta, no lugar de intimidade. É quando a gente está atribulado e entra para o quarto e ora a Deus, e a gente sai do quarto leve. É porque é no lugar de intimidade que nós temos as respostas de Deus. E a Bíblia diz, note, para eu encerrar, o texto diz, versículo 33, na mesma hora, olhe para cá, na mesma hora, eles se levantaram e disseram um ao outro: vamos para Jerusalém anunciar que Jesus ressuscitou. Você lembra que estava tarde? Que estava perigoso para ficar no caminho? Você lembra? Quando a mensagem da ressurreição chega, não há perigo, não há horário, não há lugar. Quando a mensagem da ressurreição inflama um coração de um cristão, ele tende a anunciar que Jesus vive e reina para todo sempre. Isso queima o coração. E eles descem para anunciar, e você se coloca de pé no seu lugar. Feche seus olhos.